Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui então sobre a primeira aula do nosso módulo de nutrição, né? Então esse módulo ele está dividido em 4 aulas, então vão ser sistemas digestório, circulatório, respiratório e excretor, né? E hoje então nós vamos começar aqui com a primeira aula desse módulo novo, que é o de sistema digestório. Bom, de uma maneira geral, quando a gente pensa em sistema digestório, basicamente nós estamos falando de 6 processos diferentes que são feitos aqui pelo sistema digestório, tá certo? Então, sendo o primeiro deles aí a ingestão de alimentos. Então, o próprio nome já diz, né? Basicamente seria a captação de alimentos sólidos e líquidos pela boca, para que isso possa ser mastigado ou engolido, né? Um segundo processo que esse sistema digestório desempenha está relacionado diretamente aí com a secreção de algumas substâncias, né? Então, se você pegar ao longo de todo o trato gastrointestinal, né? Então, desde a boca até o ânus, as células do trato gastrointestinal diariamente aí vão secretar até 7 litros de substâncias. Entre elas, nós vamos ter águas, alguns tipos de ácidos para digestão, tampões, outras enzimas, né? Então, uma série de substâncias aí, elas são secretadas no trato gastrointestinal ao longo do dia, né? Então, esse é o segundo processo desempenhado. Um terceiro processo que esse sistema desempenha diretamente aí é o de mistura e propulsão, tá certo? Então, basicamente, consiste da gente pegar esses alimentos que foram ingeridos aqui pela boca, né, tanto os sólidos quanto os líquidos, e aí o que vai acontecer é que eles vão ser misturados com secreções, com enzimas, com ácidos e com tudo mais, né, que foi secretado ali, que vai fazer parte do processo digestório. E ao mesmo tempo que isso é misturado, ele também vai sendo empurrado pelo trato gastrointestinal, né? Empurrado em direção ao ânus, né? Essa mistura toda ela é chamada de bolo alimentar, conforme ela vai passando, e isso vai sendo então impulsionado em direção ao ânus. Junto com essa mistura e essa propulsão, né, ocorre também aí um processo que é o principal processo, os próximos 2 são os principais processos relacionados aqui com nossa aula de hoje, que são os processos de digestão e de absorção. O processo de digestão, então, ele se divide em digestão química e mecânica, né? E esse processo, basicamente, ele vai trabalhar para que esse alimento seja quebrado e degradado em pedaços menores, em pedaços pequenos, tá certo? Então, se a gente estiver pensando em digestão mecânica, você pode pensar então na mastigação, né, que você vai quebrar o alimento em pedaços menores, mas também aí nas contrações que vão acontecer ao longo do seu tubo digestivo, principalmente ali no estômago e no intestino. Então, tem aquele bolo, a musculatura lisa do trato gastrointestinal aperta para cá, empurra para lá, empurra aqui, empurra lá, e essa brincadeira vai quebrando e misturando e deixando isso em pedacinhos muito menores e facilitando a mistura desse bolo alimentar junto aí com as enzimas digestivas que vão ser secretadas aí ao longo do trato gastrointestinal. E essas enzimas digestivas, basicamente, o que elas vão fazer é quebrar longas cadeias de moléculas em monômeros, né? Então, pense aí que nós temos grandes cadeias de carboidratos, grandes cadeias de ácidos nucleicos, de lipídios e de proteínas, e essa digestão química, o que ela vai fazer, basicamente, ela vai quebrar esses grandes polímeros em monômeros que vão ser, no próximo passo, que é o passo número 5, que vão ser aí absorvidos pelas paredes do trato gastrointestinal, né, mas já agora em moléculas menores, em pequenas moléculas. Então,
Em vez de grandes proteínas, isso vai ser absorvido na forma de aminoácidos, de monossacarídeos, de ácidos graxos e de bases nitrogenadas. Passam do trato gastrointestinal para o líquido intersticial, do líquido intersticial para o sistema circulatório e linfático e vai aí ser espalhado ao redor do corpo, tá bem? Acabado aí o processo de absorção, o passo final do sistema digestório, tá certo? Começou lá com a ingestão, ele tem que terminar com a eliminação de resíduos, né? Então, que é o processo que nós conhecemos como defecação. Nada mais é do que a eliminação de um material, que é denominado de fezes, tá certo? Que são resíduos ali, que pode ser desde substâncias que não são digeridas, como fibras alimentares e tudo mais, uma série de bactérias que nós temos que colonizam aqui o nosso trato gastrointestinal, todo mundo já ouviu falar, né, de flora intestinal, então aí uma série de bactérias que vivem aqui, e ainda até uma boa parte de matéria que foi digerida, mas que não foi absorvida, tá certo? Então tudo isso é eliminado aí nas fezes, na defecação, que é o processo final do nosso sistema digestório aqui, tá? Bom, o nosso sistema digestório ele vai ser composto de dois grupos de órgãos, tá certo? Uma coisa que nós estamos chamando de trato gastrointestinal. Então, basicamente, ele é composto aí, então, pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino grosso, intestino delgado e intestino grosso, tá certo? Então, do começo ao fim do trato gastrointestinal, e uma série de órgãos digestórios acessórios que vão facilitar aí e vão ajudar na digestão desses alimentos. Então, esses órgãos acessórios seriam dentes, língua, glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Tá certo? Nós vamos falar de cada um deles nessa aulinha nossa de hoje. Bom, então aqui para vocês terem uma ideia de como é que funciona, de como é que está colocado aí o nosso sistema digestório. Então ele tem início na boca, né? Passa aqui pela faringe, tem o esôfago, o estômago, né? Que é esse órgão aqui em forma de J bem expandido, passando para o nosso intestino delgado, que é todo esse, né? Ele vem aqui, esse cólon descendente, todo é, ele é todo uh, enrolado, né, para você poder fazer ver caber, ele é bem comprido. Na sequência, passando aí para o nosso intestino grosso, que sobe aqui, tem essa parte transversa, essa parte descendente, um canal aqui do reto e o ânus, que é onde vai ser a eliminação. Então, se você for, o alimento começa por aqui e passa por todo esse caminho e termina aqui. Sendo que nós ainda vamos ter dentes e línguas, glândulas salivares, fígado, o pâncreas, que está aqui atrás do estômago, né? Dá para ver ele aqui, ó, e a vesícula biliar como órgãos auxiliares aí para a gente fazer a digestão, tá? Bom, vamos começar então pela boca. A boca, ela é composta, então, inicialmente aí por lábios e bochechas, tá certo? Que são os lábios, então, são pregas carnudas aqui de tecido, né, muscular, basicamente isso aqui é uma musculatura esfíncter. Ela é recoberta por pele do lado de fora, e tanto lábios quanto bochechas são recobertas por mucosa na parte de dentro, tá certo? E o papel principal aí tanto dos lábios quanto das bochechas, no processo digestório, é o de manter o alimento dentro da sua boca, né? Facilitando então aqui que ele fique entre os dentes das maxilas e da mandíbula, né? Dos dentes superiores e inferiores, para que eles possam ser triturados aí e ter início o processo de digestão mecânica pelos dentes, tá certo? Tanto lábios quanto bochechas também fazem um papel importante na fala, né? Tem alguns sons que só podem ser pronunciados aí se a gente tiver o auxílio dos lábios e das bochechas, né? Então, por exemplo, a letra P, se você tentar falar a letra P sem juntar os lábios, não sai, tá certo? Bom, seguindo aí, então, para a parte de dentro da boca,
você pensar aqui no céu da boca, né, nós vamos ter primeiro, inicialmente aqui na região anterior, uma parte mais dura, né, que nós chamamos de palato duro. Ele vai ser composto, então, pelas maxilas, que são essa arcada dentária superior, né, e os ossos do céu da boca, essa parte mais dura, que cobrem aí a maior parte do céu da boca, tá bom? Se for um pouco mais profundo na região superior da boca, você vai ter uma região mais mole, que, né, o próprio nome diz agora, então vai ser chamada de palato mole, que é uma região que ela é muscular, né, e ela também contém ali o que nós chamamos de úvula palatina, popular campainha, tá certo? Essa é uma parte importante da boca, por ser muscular aí. O papel principal dela é que, todos sabemos, né, existe uma comunicação normal entre a cavidade nasal e a cavidade oral, né, mas quando a gente come o líquido, o alimento tem que descer, não pode subir. Né? Então, o que vai acontecer é que durante a deglutição, essa região do palato mole, ela sobe e bloqueia a comunicação entre a cavidade nasal e a cavidade oral, então o alimento precisa descer, tá certo? Então essa é a função aí do palato mole, né? Nós vamos ter também aqui a língua que é um dos órgãos digestórios acessórios aí, basicamente ela vai formar o assoalho da boca, né? Mas a parte importante da língua, além de auxiliar na fala, é que durante a digestão ela vai ajudar a moldar o bolo alimentar, né? E ela que vai movimentar esse alimento dentro da sua boca. Né? Então, joga comida para lá, joga comida para cá, mastiga um pouco aqui, mastiga um pouco lá, mais para frente, mais para trás. Tudo isso é feito aí por movimentações da língua, que é basicamente um órgão muscular, tá certo? E ainda auxiliando aqui, apesar de a boca ter esse papel de porta de entrada e também de início da digestão mecânica, né, pela trituração dos alimentos, nós vamos ter também as glândulas salivares. São 3 pares de glândulas salivares, glândulas parótidas, que estão mais aqui no fundo da boca, as glândulas submandibulares e sublinguais, né? Então são 6. Elas que vão ser responsáveis aí pela secreção da saliva, que é basicamente água, tá certo? 99,5% de água, só 0,5% de outros solutos, né? Mas o importante é que entre esses solutos aqui nós vamos ter algumas substâncias que são importantes. Uma delas é já justamente a amilase salivar, que é uma enzima que já é responsável pelo início da digestão de carboidratos, já na região da boca, tá certo? E ainda vamos ter nessas glândulas salivares, nesse produto das glândulas salivares, aí, lisozimas, né? Se vocês lembrarem das aulas de biologia celular lá, essas enzimas, elas fazem a lise de parede celular, principalmente aí, então, para destruir bactérias que possam eventualmente estar alojadas na boca, né? Então, matando essas bactérias e, com isso, protegendo tanto os dentes quanto a nossa mucosa da boca interna, tá? Bom, então, se a gente olhar aqui, veja, então, temos aqui só no desenho, né? Acho que todo mundo sabe como é uma boca, mas vamos lá. Temos os lábios, né? Então, o lábio superior e o lábio inferior aqui. Nós temos as gengivas e os dentes, nós já vamos ver um pouco mais aqui. O palato duro nessa região bem mais anterior aqui da boca. O palato mole na região mais posterior. A tonsila, a nossa úvula aqui, né? Que é a nossa região que vai subir aqui no palato mole. A língua, aqui dá para ver 2 pares de glândulas salivares, né? As glândulas submandibulares estão aqui. A própria língua e os dentes, tá? Bom, se a gente for agora então para o próximo órgão digestório acessor que a gente tem, nós vamos entrar nos dentes. Os dentes, então, basicamente, eles estão localizados aí em pequenos espaçamentos onde eles são encaixados, que são chamados de alvéolos dentais, né? Nós temos alvéolos dentais tanto nas maxilas, que são superiores, quanto nas mandíbulas, que
são inferiores aqui. Externamente, na parte visível, que a gente olha, né, então nós vamos ter a gengiva recobrindo aí esse alvéolo dental pela parte de fora, e na parte de dentro nós vamos ter o que nós chamamos aí de periodonto, que é um tecido conjuntivo aqui, ou um tecido conectivo, que basicamente ele é responsável por prender o dente dentro do alvéolo, né? Então, é ele que segura o dente ali, mas também como a mastigação tem muito impacto, né? Vai batendo um dente no outro e tudo mais, ele absorve também esses impactos e não deixa o dente ter um atrito, né, uma fricção aqui com o próprio osso do alvéolo dental, tá bem? Bom, o dente, basicamente, ele é composto de 3 substâncias. Então, internamente, nós vamos ter esse tecido conectivo aqui, ó, chamado de dentina. Ele constitui a maior parte do dente, né? Então, se você pegar, ó, isso aqui é um dente que está cortado no plano sagital e virado para vocês, né? E a dentina é um tecido conectivo, ele é calcificado, ele é bastante duro, tá certo? Externamente, a parte ele vai ser recoberto aqui pelo esmalte do dente, talvez é a substância do nosso corpo que ela que tem a maior concentrações de sais de cálcio, né? A substância mais dura que nós temos no dente aqui também, ela vai tanto ajudar a gente na mastigação e na trituração de alimentos, como também vai proteger aqui a dentina, né? Que é um tecido vivo, o esmalte é um tecido morto, né? A dentina é um tecido vivo aqui, e por dentro, internamente, nós vamos ter essa região aqui que nós chamamos de polpa, aqui na cavidade pulpar, que é uma região que recebe vasos sanguíneos, vasos do sistema linfático e também inervação, né? Então, são esse espaço aqui que vai servir para nutrir todas as células aqui que vão ser responsáveis pela manutenção do dente, tá bem? Bom, o dente, então, ele vai ser dividido ainda em coroa, que é essa parte mais externa, que fica aqui mais visível, tá vendo? Se nós pegarmos aqui a partir da gengiva para cima, no colo, e é essa regiãozinha que vai desde onde começa a gengiva até onde vai começar o alvéolo dental, aqui a parte óssea, né? E então seria esse pedacinho aqui, e as raízes do dente, que podem ser uma, duas ou três, a depender do dente, tá certo? E que elas vão ancorar aí o dente no alvéolo dental e fazer com que esse dente fique preso, principalmente porque é uma região de bastante atrito, né? São eles que vão ser conectados aqui com o alvéolo pelo periodonto, tá? Bom, a espécie humana tem 2 tipos de dentição, uma que nós chamamos de dentição decídua e outra que nós chamamos de dentição permanente, né? A dentição decídua, então, sendo aquela que popularmente conhecida como a dentição de leite, né? Então, ela se começa, nós vamos ter aí 28 dentes de dentição decídua, começam a nascer do meio de baixo, depois do meio de cima, e aí vai sempre embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, embaixo, em cima, embaixo, em cima, do meio para o fundo, né? Conforme a criança vai começar a nascer aí em torno de uns 6 meses, mais ou menos, conforme essa criança vai crescendo, a cavidade bucal vai crescendo também, a mandíbula e maxila vão aumentando, o espaçamento entre os dentes também aumenta, e essa dentição decídua, então, ela tende a cair, inicia-se ali por uns 5, 6 anos de idade, já começa na mesma ordem que que se iniciou o nascimento de baixo, né? Então, normalmente, meio de baixo, meio de cima, vai abrindo e trocando para o fundo, só que a diferença é que, enquanto a dentição decídua tem 28 dentes, a dentição permanente, já de um adulto, vai ter aí 32 dentes, tá?
a depender aí de se a pessoa tem ou não o terceiro molar, o famoso dente do siso, dente do juízo, né? Algumas pessoas têm espaço suficiente na arcada dentária, então simplesmente o dente nasce e está tudo bem. Outras pessoas não têm espaço suficiente na arcada dentária, então precisam do dentista remover e tudo mais. E outras não, simplesmente o terceiro molar não existe. É o meu caso, eu, por exemplo, não tive o terceiro molar, não precisei fazer remoção nem nada disso, tá certo? Essa dentição permanente, uma vez que ela nasce, o próprio nome já diz, ela é permanente, perdeu esse, não tem troca natural, somente troca artificial, certo? Bom, então, pensando aqui já no processo de digestão pela boca, então nós vamos ter aí os dentes incisivos, que são esses da frente aqui, né? Vão participar cortando o alimento, e esses caninos que vão pegar assim, um alimento que seja mais difícil de ser cortado, então os caninos ajudam a fazer a laceração e a rasgar esse alimento. E na parte mais medial para o fundo da boca, nós vamos ter tanto molares quanto pré-molares que vão esmagar e triturar esses alimentos, né, fazendo aí com que eles saiam de grandes pedaços para pequenos pedaços e junto com isso a língua joga para lá, joga para cá e vai misturando aí esse alimento junto com a saliva e vai formar um bolo que é macio e facilmente deglutido, né? A língua empurra o alimento para o fundo da boca, o palato mole sobe, fecha e o alimento desce, né? Então, junto com essa digestão mecânica, também começa uma digestão já química, que é feita aí pela amilase salivar. Essa amilase salivar, então, vai começar a degradação de amidos e glicogênios já direto na boca, quebrando, então, pelas longas cadeias grandes cadeias de açúcares para quebrar já em disacarídeos, trisacarídeos, tetrasacarídeos, mas em unidadezinhas menores, né? E até que isso aí vai chegar no estômago e lá ela vai ser desativada pelo suco gástrico, tá? Bom, nós vamos ter aqui então agora a próxima parte do nosso processo digestório, né, que seria a deglutição, que é nada mais do que a passagem do alimento da boca para o esôfago. O esôfago nada mais é do que um tubo muscular, tá certo? Ele é estratificado aqui na parte na parte mais interna e ele vai ligar a laringe até a parte superior do esôfago. Vai acontecer que você tem essa parte voluntária da deglutição, que é empurrar esse alimento para trás pela língua, né? Você vai ter uma parte faríngea da deglutição, que nada mais é do que, veja aqui, ó, o palato mole fecha, então ele impede a cavidade para cá, e a glote, que é uma outra estrutura que nós temos aqui, ó, ela vai fechar a entrada do tubo respiratório, né? Então o alimento passa, no que isso sobe, a glote desce aqui e o alimento passa ileso pelo esôfago e vai aí agora por contrações musculares da musculatura lisa aqui do esôfago, ele vai descer e vai vir até o estômago, né? Você tem uma musculatura esfíncter aqui ligando o esôfago ao estômago. Essa musculatura normalmente está fechada para impedir o refluxo desse alimento para cá, né? Mas então quando ele desce, essa musculatura relaxa e o alimento cai no estômago. O próximo passo, então, obviamente, é o nosso estômago, que é onde a gente já vai ter um pouco mais de processos digestivos acontecendo. Ele tem esse formato de J, parece um J, né? Então, ele é dividido em 4 partes. Uma parte que nós chamamos de cárdia, que é bem aqui a ligação entre o esôfago e o estômago. Essa dobra mais para cima aqui, ó, que é chamada de fundo, e é uma parte que é muito rica em pregas gástricas, a gente já vai falar sobre isso. Tem o corpo depois aqui do estômago e a porção final aqui, que é chamada de piloro, que é mais próxima do nosso tubo digestivo aqui do intestino delgado, tá bem? Bom, o que vai acontecer é que, normalmente,
a velocidade com que a gente ingere o alimento, ela é muito maior do que daria tempo do nosso intestino fazer aí o processo final de digestão e absorção, né? Então, o nosso estômago, ele acaba funcionando basicamente aí como uma câmara que vai servir de mistura entre o alimento e o suco gástrico que vai ser produzido, mas também é uma câmara de armazenamento. Grande parte do alimento consumido ele passa boa parte do tempo no estômago, né? Justamente para fazermos aí fazer o processo de passagem desse alimento do estômago para o intestino delgado, aos pouquinhos, para uma melhor absorção e digestão desse alimento. Bom? Então, a cada intervalo que for apropriado, o estômago força pequenas quantidades desse alimento em direção ao intestino delgado, né, mas pequenas mesmo, em torno aí de uns 3 ml por vez que passam ali de alimento, tá certo? E isso vai esse processo de passagem aqui do alimento daqui para o intestino delgado é chamado de esvaziamento gástrico, né? Lembra que eu falei aqui das pregas gástricas que tem aqui no fundo? O estômago varia de tamanho ao longo do tempo, ao longo do dia, tá certo? Quando você acabou de alimentar, ele fica mais largo, quando mais inchado, quando não, ele fica mais contraído, e são justamente essas pregas gástricas que vão dar essa elasticidade para o estômago poder aumentar de tamanho, tá? Bom, você vai ter na parte mais interna do nosso estômago essas estruturas aqui, né? Então você tem um epitélio gástrico e ele é formado por essas reentrâncias aqui, que nós vamos chamar de fovéolas gástricas. As fovéolas gástricas, elas vão ser compostas aí de alguns tipos celulares, né? Então, nós vamos ter inicialmente um epitélio simples, que nós chamamos de epitélio simples cilíndrico, e células mucosas. O que essas células vão fazer? Tanto o epitélio cilíndrico quanto as células mucosas, o próprio nome diz, aí elas vão secretar um muco, que vai servir depois de proteção para essas próprias células contra o suco digestivo, tá certo? Você vai ter também o que nós chamamos de célula principal, que vai secretar um hormônio que digere proteínas chamado pepsinogênio, mas aqui ele ainda está na sua forma inativa, tá certo? Então, ela secreta o pepsinogênio, mas ele não faz nada por enquanto. Você tem uma outra célula aqui, que nós chamamos de célula parietal. Ela não está aqui marcada, mas eu puxei aqui. O que essa célula parietal vai fazer? Ela vai secretar ácido clorídrico. O que o ácido clorídrico vai fazer? Ele vai ativar o pepsinogênio e vai agora ter uma enzima que passa chamada de pepsina. E a pepsina, sim, é ativa em quebrar ligações peptídicas entre os aminoácidos das proteínas, tá certo? Então aí temos o famoso suco gástrico que vai aqui iniciar a digestão das proteínas no estômago, né? Você ainda vai ter a célula parietal fazendo a secreção de uma substância chamada fator intrínseco, que vai ajudar na absorção de proteína de vitamina B12, né? E essa chamada célula G aqui, que é uma célula endócrina, tá certo? Ela vai secretar um hormônio chamado gastrina, então se é um hormônio vai para a corrente sanguínea, e essa gastrina vai então estimular aí a secreção de grandes quantidades de suco gástrico para que a gente consiga fazer o processo digestório no estômago de uma forma efetiva, né? Então, como é que vai funcionar no estômago? Em geral, aí, né, já por estímulos tanto visuais, olfativos, psíquicos, né, você vai ter um início de produção de suco gástrico ali no, no estômago, né? Então, quando você lembra daquela comida gostosa, tem aquele cheiro daquela comida que vem lá da cozinha, ou mesmo quando você pensa assim, né? Aquela comida que você mais gosta, sua boca já enche de água, né? Então, tudo isso já serve para preparar o seu organismo para o início do processo de alimentação, né?
você tem a gastrina sendo liberada no sangue, um aumento da quantidade de suco gástrico e também na motilidade do estômago. Ele começa a se mexer mais, né? Pode ver, vai chegando perto da hora do almoço, seu estômago, você fala, meu estômago está roncando, né? É justamente o estômago que está aumentando a motilidade aí, tá bom? Você vai ter, então, depois que esse alimento, esse bolo alimentar chega no estômago, você vai ter um pH extremamente baixo, né? O pH no estômago ali ele é em torno de 2. Uma vez que começa essa mistura do bolo alimentar com o pH do suco gástrico, ele vai aumentar um pouquinho, mas muito pouca coisa, né? Por conta das proteínas. Só que o que vai acontecer é que esse estômago começa a se mexer para lá e para cá, né? E misturar tanto o alimento que acabou de chegar junto com o suco, com essa secreção gástrica, aquele suco gástrico que foi produzido, tá certo? E o que isso vai fazer gera aí uma substância chamada de quimo, que é o que vai passar para o intestino delgado, tá bem? Essa mistura, então, vai empurrando pouco a pouco, como eu disse aí, mais ou menos uns 3 ml por vez, que vão sendo transportados para o esvaziamento gástrico, tá? Bom, como que vai funcionar aqui, então? Em geral, alimentos que são ricos em carboidratos, eles vão passar menos tempo no alimento, né? Menos tempo no estômago, tá certo? Já começou a digestão ali na boca, lembra? O carboidrato vai ser utilizado na respiração celular e tudo mais, então isso é extremamente importante aí que isso seja rapidamente liberado para absorção e para o restante da digestão, tá certo? Depois, alimentos mais ricos em proteínas, que já tiveram um início de digestão aqui no estômago, e por fim, aí, alimentos mais ricos em gorduras, né? Que esses ácidos graxos aí no quimo, quando eles vão caindo no intestino delgado, nós vamos ter aí também a liberação de um outro hormônio chamado de colecistoquinina, e ele vai te dar aquela sensação de saciedade, vai desacelerar o esvaziamento do estômago e tudo mais. Lembra aí, pensa quando você come uma feijoada, né? Aquele monte de gordura, você fica pantufadão o dia inteiro aí, porque demora mesmo mais para esvaziar o estômago, né? Muita gordura no quimo, tá bom? Bom, conforme esses alimentos vão passando para o intestino delgado, vai ter então agora a liberação de um outro hormônio chamado de secretina, né? Então, quer dizer que o quimo já está mais ou menos pronto para ir sendo passado, você não precisa mais daquele monte de suco gástrico nem nada disso, então aquele alimento fica ali mais repousando, sendo levemente misturado ainda, mas a secreção de suco gástrico já diminui, né? E aos pouquinhos vai esvaziando o estômago, tá? De digestão química aqui, basicamente nós vamos ter o início da degradação das proteínas em peptídeos menorzinhos, né? E também já alguns aminoácidos. O próprio estômago já começa aí a absorção de algumas substâncias, então um pouquinho de água, alguns íons, alguns ácidos graxos de cadeia curta, tem algumas drogas que já são absorvidas aqui no estômago e o álcool já começa aqui. Bem? Bom, feito isso, a gente tem que passar agora para o comecinho do nosso intestino delgado, mas aqui é onde vão entrar mais dois órgãos digestórios acessórios, o pâncreas e o fígado, tá certo? Bom, se você olhar o pâncreas ele fica normalmente atrás do estômago, né? Então, se você olhar de frente assim, uma grande parte dele tá omitida aqui atrás do estômago. Você pode ver aqui que o estômago está até removido, né? Porque ele faz aquele J aqui assim. Então, o que o pâncreas vai fazer nessa parte? Você se lembra? O pâncreas tem uma porção endócrina, que a gente estudou na aula de sistema endócrino, que é a parte de insulina e glucagon, e tem aí a maior parte do pâncreas que vai funcionar com uma parte exócrina, né? Que vai liberar aí uma série de enzimas relativamente fundamentais para nosso processo digestório, tá certo? Que é o que nós chamamos de suco pancreático, tá? Então,
essas substâncias elas são produzidas ali no pâncreas, elas vão ser liberadas logo no comecinho do intestino delgado, né? Então, se você reparar aqui, ó, o pâncreas ele tem essa produção, esse ducto pancreático que leva o suco pancreático para cá, e ele vai ser liberado bem aqui no comecinho do intestino delgado. Ó, começou aqui o intestino, né? O quimo cai aqui, vai estimular a liberação disso por nós chamamos aqui um ducto que é duplo. Ele pega tanto secreções que vêm do pâncreas quanto secreções aqui, ó, que estão vindo do fígado, tá certo? Então nós chamamos aí ele de ducto hepatopancreático, ampola hepatopancreática, tá bem? Nós descemos aqui, então a gente vai ver, veja, na boca começou uma digestão mecânica, digestão de carboidratos, no estômago também tem uma partezinha mecânica, mas a digestão de proteínas, mas veja como o suco pancreático é importante aqui, ó. Então ele vai ser aí um aspecto claro, né? Ele é incolor, tem um pH levemente alcalino, mas olha, ele vai ter amilase, então que é uma digestão de açúcares, tripsina, quimotripsina e carboxipeptidase que vão digerir proteínas, algumas lipases que vão digerir gorduras e ribonucleases e desoxirribonucleases que vão digerir aí ácidos nucleicos, tá bom? Então, como o pâncreas é importante nesse processo. Junto com ele, nós também vamos ter aí as secreções do fígado e da vesícula biliar. Como é que vai funcionar? Então, o fígado, se você fizer um corte nele, ele é composto de várias dessas pequenas subunidades aqui, que a gente chama de lóbulos hepáticos, tá certo? Nada mais são do que os hepatócitos aqui, as células do fígado estão dispostas aqui, ao redor desses ductos hepáticos aqui, que vão levar para uma parte maior, né, dessa veia hepática. Mas basicamente o que esses hepatócitos vão fazer é que vai ser a produção de bile, né, que vai ser drenada aqui por esses ductos hepáticos e vai basicamente na parte digestiva do fígado aí essa bile vai ajudar na emulsificação de gorduras, ou seja, lembra, gordura é um negócio que não é hidrossolúvel, né? Então o que ele vai fazer é quebrar essa grande molécula de gorduras em micro pedacinhos para facilitar aí com que as secreções das lipases consigam digerir melhor essas gorduras, tá certo? Então, por isso que sai tudo misturadinho aqui, né? Na ampola, então vem aqui a secreção, vem aqui a bile, que vem tudo para cá, e já mistura na comida e o intestino começa a empurrar isso para frente, para trás, e nós vamos ter, no fim, a mistura desse alimento com essa parte da vesícula biliar também, tá certo? Então, quando esse quimo entra no intestino delgado, você lembra da colecistoquinina, né, que vai produzir já um pouco daquela sensação de saciedade, mas outra coisa que ela vai fazer também é estimular a contração da parede da vesícula biliar. Então, o fígado produz aquela bile toda que é armazenada na vesícula biliar. O quimo entra no intestino delgado, isso vai fazer com que aquilo contraia e jogue aí a bile para se misturar com o alimento ali, com as secreções pancreáticas, tá certo? E também aí a secretina, que vai jogar bicarbonato na bile, que é para deixar ela mais ativa, mais atuante, tá certo? Tudo isso misturado, você vai ter ali agora toda o quimo que veio do estômago, mais todo o suco pancreático, mais a bile, tudo isso misturado, fazendo agora um grande processo de absorção que vai acontecer aqui no nosso intestino delgado, tá bem? Então, o intestino delgado, ele é mais fino, né? O próprio nome dele diz intestino delgado. Ele vai ter aí em torno de 2,5 centímetros de diâmetro e aproximadamente uns 3 metros de comprimento, né? Ele é dividido em 3 partes. Uma parte que nós chamamos de duodeno, que é logo ali no comecinho, uns 25 centímetros mais ou menos, que é a parte em que
tem a ligação da ampola hepatopancreática e tudo mais. Depois uma segunda divisão chamada de jejuno, que tem mais ou menos 1 metro, e o ilho, que tem 2 metros. Né? Então, para a gente não precisar ter 6 metros de altura, ter 4 metros de altura para caber tudo, tá certo? Então, esse intestino ele é todo recontorcido aqui. E uma coisa interessante é que grande parte do que vai acontecer aqui é de absorção de nutrientes, né? Então, se você pegar a parte do intestino por dentro, ele é todo cheio de pregas circulares, fazendo com que a superfície de contato do intestino com o alimento seja muito grande, né? Pense aí que evolutivamente quanto mais superfície de contato, maior a chance aí de você absorver os nutrientes e de isso fazer diferença na sua sobrevivência. Então, esses tecidos de absorção, em geral são muito ricos em vilosidades, justamente para aumentar a superfície de contato, tá bem? Você ainda tem, além de tudo aquilo, você ainda tem todas essas estruturas cheia de vilosidades aqui também. Então, além da prega, a superfície da prega ela é toda cheia de vilosidade, ou seja, aumentando ainda mais a superfície de contato, tá certo? E o que vai acontecer é que você, dentro dessas grandes vilosidades aqui, todas elas são irrigadas, tá certo? Por vasos sanguíneos e vasos linfáticos aí, e a absorção vai acontecer. Então, passa daqui para dentro da célula para a parte intersticial, e aí ou passa para a camada sanguínea ou para o sistema linfático, né, a depender do que é que você está absorvendo ali, né, ou vai para um lado ou vai para o outro. E ainda o próprio intestino produz também uma enzima digestória aí que nós chamamos de suco entérico, que vai se misturar com o suco pancreático e todas aquelas enzimas fazendo a digestão química dos macronutrientes para que isso possa ser absorvido, tá certo? Então, como é que vai acontecer aqui no intestino delgado, que é a principal parte onde vai acontecer essa digestão? Você vai ter também uma digestão mecânica, que aí é por segmentação do alimento pelos movimentos peristálticos do intestino, tá certo? Então empurra para frente, empurra para trás, corta no meio, empurra aqui, né? Vai jogando para lá e para cá. Então você vai fazendo uma digestão química e nessa brincadeira você também vai misturando esse alimento cada vez mais com as enzimas digestórias, amilases, peptidases, lipases e nucleases, e tudo isso vai liberando aqueles monômeros dos macronutrientes, principalmente, né, que vão sendo absorvidos aqui, então, por essas microvilosidades aqui da parede do intestino, tá? Fazendo, então, aí o nosso processo de absorção. Por fim, então, quando passou ali pelos 3 metros de intestino delgado, né, a gente ainda vai ter mais ou menos 1,5 metro do que nós chamamos de intestino grosso, tá? O intestino grosso, ele tem 3 partes, nós chamamos de colo ascendente, colo transverso, colo descendente, o reto e o ânus, tá certo? Mas essa parte sigmoide aqui. E uma coisa interessante, né? Bem aqui no fim você vai ter uma musculatura esfíncter do ânus, né? Que é para evitar que as fezes que estão aqui no final elas sejam eliminadas involuntariamente, tá bom? Então aí o intestino grosso, lembra, o delgado tinha 2,5 centímetros de comprimento, o grosso já vai ter 6, por isso o nome, né? A diferença aqui é que ele não tem mais pregas, nem vilosidades intestinais, tá bom? Tudo que tinha que absorver, basicamente tudo que tinha que absorver de nutriente já foi para na parte do intestino delgado. E esse intestino grosso, ele também não secreta nenhum tipo de enzima, somente um muco ali de proteção, tá? O interessante é que no intestino grosso nós temos a presença de uma grande flora de bactérias simbiontes aí que vão se alimentar de tudo aquilo que não foi absorvido pelo intestino delgado, tá certo? Então essas bactérias são simbiontes, elas sobrevivem ali, mas a parte importante é que
enquanto elas sobrevivem ali, a produção de metabólitos secundários delas também são utilizadas pela gente, né? Então aí, por exemplo, elas produzem vitaminas que vão ser absorvidas aqui no intestino grosso. O intestino grosso basicamente vai reabsorver, então, tudo que ele conseguir tirar de água desse bolo alimentar, né? Porque a água, lembre-se, a água é uma coisa importante para animais terrestres, também não pode deixar em formato de pedra, que senão depois o indivíduo não consegue fazer a defecação, né? Também vai absorver íons e também vai absorver mais uma grande quantidade de vitaminas. Quando fizer a remoção desses itens, no finzinho lá do nosso intestino grosso, tem o que nós chamamos de fezes, tá bem? E aí nós vamos partir já para o passo final, que é justamente o processo de defecação. O processo de defecação, assim como o processo de ingestão, são os dois únicos processos que nós temos que são voluntários nesse processo todo digestório, tá certo? É a hora que você ingere e é a hora que você vai eliminar esses restos do alimento que foi ingerido, né? Então aí também mais os compostos dos alimentos que não foram reutilizados, nem que não conseguiu ser reabsorvido, e aí você faz a eliminação das fezes e o nosso processo digestório, então, está concluído. Bem, meus caros? Bom, somente agora, então, para pegar, o próximo passo da próxima aula é justamente a gente falar sobre sistema circulatório, que é justamente agora nós vamos pegar o ponto que esse alimento esses nutrientes foram absorvidos para a corrente sanguínea, como é que eles vão ser distribuídos para o restante do corpo, tá bem? Então, até mais, nos vemos na próxima aula.